Bom dia, graça e paz. Quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, nosso devocional da manhã. E queremos falar com vocês, como estamos falando essa semana, sobre situações de oração interessantes na Bíblia. E temos aqui a história do rei Ezequias. Rei de Israel, né? Ele era rei de Israel. E aqui nós vamos ver um momento muito sério que aconteceu. E eu quero até dar um entendimento psicológico de algumas reações que a gente costuma dar quando a gente se encontra numa situação parecida com o que o rei Ezequias viveu. Quem quiser acompanhar, está no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 20. A gente vai ler só do 1 ao 6. Tem mais coisas para baixo, né? O trecho todo vai até o 11, mas a gente vai ler só do 1 ao 6. E eu vou conversar um pouco com vocês antes de orar pela vida de vocês. Vou estar conversando com vocês sobre isso. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que... Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, olha a oração de Ezequias: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E essa foi a notícia. Tá? Vamos entender. O rei Ezequias, né, que era o governante do povo de Israel, estava doente, uma doença que os médicos nenhum tinha cura, estava à beira da morte, necessariamente ia morrer. E o que a gente faz, né? Quando está doente, a gente pede para o pastor ir fazer uma visita, né? E, pois é, foi Isaías, o profeta Isaías, que era o pastor do rei Ezequias. Só que o profeta Isaías, ele, em vez de dizer, olha, não tem o que fazer com isso, essa doença da morte, o que tu tem que fazer é botar tua casa em ordem, arrumar tuas coisas. Essa foi a palavra de orientação pastoral de Isaías, do pastor do rei Ezequias, era o Isaías, né? Essa foi a palavra pastoral. Olha, ajeita tuas coisas, coloca tua casa em ordem, porque tu não vai sair dessa vivo. Daí eu quero fazer uma observação psicológica disso. Diante de uma situação inevitável de morte ou de tragédia iminente ou as duas reações bastante possíveis. Uma das reações possíveis é a pessoa fica tão desesperada que diz assim, já que eu estou morrendo mesmo, então não interessa mais nada. Digamos assim, o termo que aqui no Rio Grande do Sul a gente diz se tirar para as cobras. Ou seja, deixar tudo de mão e curtir seus últimos dias, curtir seus últimos momentos do jeito que der e não se preocupar mais com nada, né? Esquecer. No desespero a pessoa se atira para as cobras. No desespero a pessoa larga de mão tudo e age irresponsavelmente. A segunda ideia é que quando Ezequias recebeu o que Isaías disse, olha, coloca tua casa em ordem, o que pessoas responsáveis, que não se desesperam facilmente, fariam?
Ia ver as finanças, ia chamar o tesoureiro, ia chamar para ver quem é, ia tentar ver quem é que poderia assumir o lugar de rei no lugar dele, ia preparar a família para a morte, né? Ia tomar essas medidas administrativas para preparar a sua morte. São duas possibilidades de reação que a maioria das pessoas teriam, né? Ou largar tudo, ficar tão desesperado que não pensar em mais nada e desistir de tudo, ou responsavelmente tomar medidas administrativas, né? De ver como é que está as finanças, ver se tem alguma dívida, ver quem é que vai estar ocupando o seu cargo quando ele morrer. Só que o que Ezequias fez não foi nenhuma coisa nem outra. O que Ezequias fez quando recebeu a notícia, ele orou. Ele orou. Ele não se desesperou, ele estava triste, né? Porque ninguém gosta de receber uma notícia dessas. E para quem ele chorou? Ele chorou para Deus. Aqui mostra uma coisa assim, interessante. Ele virou o rosto para o lado, ele estava na cama, estava na enfermidade. E aqui a gente nota o seguinte, assim, que esses dias eu vi na internet uma pergunta de uma pessoa dizendo assim, orar tem que ser de joelhos? Pode ser de joelho, pode ser de pé. No caso, Ezequias estava deitado na cama. Ele não tinha outra opção. Ele se virou de lado para ninguém ver que ele estava orando. Provavelmente o quarto do rei devia estar cheio de empregado em volta. E ele queria um momento de privacidade. Ele se virou para o lado e orou. E trouxe ao memorial de Deus que o que ele disse para Deus: Deus, eu tenho tido uma vida contigo, eu tenho tido experiências contigo. Ele disse: eu sou fiel, quer dizer, olha para a fidelidade do teu servo, eu tenho andado nos teus caminhos. Ou seja, eu tenho tido uma vida de oração, eu tenho tido uma vida de praticar a justiça, de buscar a santidade, de buscar a santidade. Mas, e chorou diante de Deus. Eu não sei se o rei Ezequias se deu conta disso, mas sabe o que o Ezequias estava fazendo? Ele estava começando a colocar a sua casa em ordem. Porque a gente não coloca a nossa casa em ordem correndo para o contador ou correndo para, sei lá, para falar com a família, para fazer coisas. A gente coloca a nossa casa em ordem quando a gente recupera a nossa vida de oração. O primeiro passo para colocar a nossa casa em ordem é recuperar a nossa vida de oração. E durante a oração, porque Deus não está olhando se nós estamos sendo... que palavras bonitas a gente está usando ou não. Deus não está olhando para que roupa a gente está usando. Deus não está olhando se a gente está ajoelhado, está de pé, ou no caso Ezequias estava deitado. Deus está olhando realmente para a sinceridade da oração. Ezequias se despiu de si mesmo diante de Deus e chorou, demonstrou sua fragilidade. Ele disse: Deus, com suas lágrimas ele estava dizendo: eu estou assustado. Com suas lágrimas ele está dizendo: eu sou fraco, não adianta nada eu ser rei, é tu que, né? E não adianta nada eu ter dinheiro, não adianta nada eu ter poder, porque agora eu estou doente, eu sou frágil, eu sou como qualquer outro ser humano, eu preciso de ti, Deus. Ele chorou na presença de Deus. E Deus se move, como diz John Wesley, né? Deus se move a partir da nossa oração. A orientação que o pastor de Ezequias tinha dado, né? Isaías falou para Ezequias: olha, ajeita a tua casa, coloca a tua casa em ordem. Ezequias talvez não percebesse isso, mas ele colocou realmente sua casa em ordem, porque ele recuperou o seu momento de oração. O início de colocar a tua casa em ordem, meu querido e minha querida. Eu não sei qual é o tipo de problema que está vivendo, se é problema financeiro, se é problema familiar, questão de relacionamento familiar. Eu não sei qual é o teu problema, se é problema judicial, se é problema de relacionamento, se é problema de saúde. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu vou te dar o mesmo conselho pastoral que Isaías deu para Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Se a gente está com um problema, é pior
A gente não consegue resolver problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, problema de relacionamento, se a nossa casa, se a nossa vida tiver uma bagunça. Então coloca a tua casa em ordem. Só que eu gostaria que tu tomasse posse desse conselho pastoral que Isaías deu a Ezequias e reagisse da mesma forma que Ezequias reagiu. Ezequias foi orar. Ezequias não foi chamar o contador dele, ou chamar o advogado dele, ou chamar a família. Ezequias foi chamar por Deus, foi clamar por Deus. A vida de oração é o início para que se possa tu colocar a casa em ordem. Não tem como colocar a casa em ordem sem ter uma vida de oração. A casa começa a ficar em ordem quando tu recupera a tua vida de oração sincera. Não é oração ritual, não é oração para os outros verem. Ele virou para o lado para que os empregados não vissem, para que a família não visse. Ele virou para o lado. Ou seja, a tua vida de oração particular com Deus aí na tua casa, sem que ninguém veja. Chore na presença de Deus. Reconheça diante de Deus a tua fraqueza. Reconheça diante de Deus as tuas fragilidades. Chore diante de Deus. Isso vai fazer com que Deus se mova. O teu milagre, a tua solução está a uma oração de distância. Deus se move a partir das nossas orações. Não que ele esteja condicionado a isso, mas ele determinou essa forma de relacionamento conosco. Então, antes de chamar teu advogado, antes de chamar teu contador, antes de chamar tua família, teu cônjuge, teus filhos, antes de chamar até mesmo o médico, sim, tem momentos que precisa de médico, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, vá para um teu lugar secreto e se coloque diante do Senhor e converse com Deus e aguarde a orientação que Deus tem para dar. Porque a segunda vez que o pastor de Ezequias foi fazer a visita, ele já veio com outra notícia. Ele disse, olha, não, Ezequias, Deus está mandando te dizer que ele vai te curar. Daqui a 3 dias é para te ir lá para o templo, é para te ir para o culto. Outra coisa interessante, né? O que Ezequias era para fazer quando ficasse bem? Ir participar do culto. Não, Ezequias, tu vai. Então é a mesma coisa, Deus vai te tirar dessa situação. Mas é para te fazer que nem Ezequias fez. 3 dias depois, quando ele já estava forte, já estava bom, o que ele foi fazer? Foi participar do culto, foi louvar o Senhor, foi ao templo do Senhor. Então, e vai te dar 15 anos a mais. Nesses 15 anos, Ezequias viu muitas vitórias, teve muita coisa que ele vivenciou. Né? Os médicos deram para ele poucos dias de vida. O pastor dele orientou ele, olha, coloca a tua casa em ordem. Mas no momento que Ezequias recuperou sua vida de oração e se comprometeu a voltar para a casa de Deus, para voltar a participar, o que Deus mudou a vida dele. Mesma coisa para ti, meu querido, minha querida. Não sei qual é o problema que tu tem vivido, mas a solução, seja na que área que for, seja na área que for, não faça nada antes de viver, de ter um momento de oração com Deus, de receber a orientação de Deus do que Deus vai fazer. E ouça as orientações da tua liderança. Ezequias, ele ouvia a voz do pastor dele. O pastor de Ezequias era o profeta Isaías. Ouça a orientação da tua liderança, siga a orientação da tua liderança. Ezequias se comprometeu a voltar para o templo. Em 3 dias ele já ia estar curado. Então a primeira coisa que ele ia fazer, quando estava curado, o que ele foi fazer? Não foi fazer festa, não foi fazer viagem, não. A primeira coisa que Ezequias fez quando ficou curado foi para o templo. Então também faça a mesma coisa. A vida devocional se repercute em todos os momentos. A tua vida devocional, teu momento de oração, teu momento de culto, vai repercutir em todos os outros ambientes da tua vida. Mas para isso, comece hoje a recuperar a tua vida devocional como o rei Ezequias fez. Eu quero orar por ti. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está assistindo a esse devocional de hoje. Eu peço que teu Espírito Santo esteja orientando para que eles possam ter a mesma resposta que deu
o Ezequias, Senhor, de recuperar a sua vida de oração, de reconhecer diante de Deus as suas fragilidades, de se comprometer a voltar à casa do Senhor. E assim, Senhor, a partir dessa oração que esse meu irmão, essa minha irmã vai estar fazendo a partir de agora. Querido, deixa eu fazer um parênteses aqui na oração que eu estou fazendo. Assim que eu terminar esse vídeo, deixa o que tu está fazendo, baixa a tua cabeça e se comprometa com Deus, tá bom? Faça isso, faça isso. Essa é a orientação pastoral que eu te dou. Faça isso. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que vai estar orando logo depois do vídeo, Senhor. Ouça, Senhor. Eu me uno à oração dela nesse momento. Ouça, Senhor, a oração do teu filho, da tua filha, e traga solução para esse momento que ela está vivendo, Senhor. Não sei qual é o problema que ela está vivendo, em qual área, mas eu creio, Senhor, que tu é o Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações. Pai amado, ouça a oração dela, e que ela possa, Senhor, que essa pessoa, que esse meu irmão, que essa minha irmã possa retornar, Senhor, à vida plena, devocional contigo, todos os dias. E assim, Senhor, colocando a sua casa em ordem, possa receber a bênção que ela tanto precisa. Por isso eu invoco sobre ela, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Faça como Ezequias. Busque a Deus. Busque a Deus. Tanto no seu momento de oração pessoal, quando indo até o templo, como Ezequias fez. Deus te abençoe e uma boa quinta-feira, em nome de Jesus.